Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa matéria. A gente passou agora pelo conteúdo das cruzadas e falar das cruzadas obriga-nos a nos dedicar a entender as consequências após esse período. E uma das consequências, e a que nós vamos estudar agora, é a respeito do renascimento comercial e urbano na Europa durante o período pós-cruzadas. É muito importante a gente entender que esse período foi essencial para a transformação da sociedade, de uma sociedade feudal para uma sociedade mercantilista e depois capitalista. Então essa matéria ela vai nos dar essa base para a gente entender o processo que nos levou de uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista. Bora lá! Bom, quando a gente fala sobre esse renascimento comercial e urbano, a gente precisa entender o que levou os europeus, o que levou a sociedade feudal a sair daquela condição feudal para uma nova organização social. E um dos fatores, na verdade dois fatores, que são a insegurança causada tanto pelos bárbaros que estavam invadindo a Europa, quanto pelos muçulmanos que estavam praticando a Guerra Santa. Então, essa insegurança motivou a população feudal a fugir dos feudos em busca de um lugar que lhes desse garantia de sobrevivência, e isso tudo contribuiu para esse renascimento comercial. Essa vida em torno dos castelos, ela permitia, ao mesmo tempo que as pessoas conseguissem sobreviver da alimentação produzida em torno, mas também levou eles a produzirem mercadorias que atendessem às necessidades das pessoas daquela região. Nasce em torno dos castelos, nasce dessa nova aglomeração de pessoas, o que nós chamamos de burgos. Os burgos, que vão ser as cidades, elas surgem então em volta dos castelos a partir da população que se reúne tanto para produzir alimentos quanto para produzir mercadorias nessas localidades. Quer dizer então que as cruzadas, elas combatiam os inimigos e elas forçavam uma abertura comercial entre o Ocidente e o Oriente, e essa abertura comercial contribui para o renascimento urbano e comercial da Europa. Por fim, surge também um novo personagem importante na sociedade, que é o mercador. Aquele que sai batendo de porta em porta para vender mercadorias que tinham sido trazidas das rotas comerciais do Oriente Médio. O mercador é um personagem que vai de vila em vila, de residência em residência, para promover o comércio e assim aumentar a comunicação entre a sociedade. Esse mercador, ele vai sofrer perigos, principalmente de saqueadores, de pessoas que possam atrapalhar a comercialização de mercadorias. Por causa disso, eles vão ser beneficiados com medidas que vão dar segurança para o seu trabalho. Uma das medidas é a formação das vilas, e essas vilas vão ser lugares de comércio frequente, são entrepostos comerciais. Esse mercador, ele vive a partir da venda dos produtos que ele consegue trazer de outras localidades ou consegue comprar dos artesãos nas comunidades. Como que ele ganha com isso? Vendendo os produtos por um preço mais caro. Bingo! Tivemos agora o início de uma nova mentalidade, que é a mentalidade do lucro. Nós chegamos a um patamar onde o ser humano desenvolve uma metodologia, uma técnica econômica para poder lucrar com a comercialização de mercadorias. Lembrando que no passado havia a troca de produtos, o escambo, havia o acúmulo de alimentos, mas agora não. Agora os mercadores vão buscar nas moedas
a sua fonte de riqueza e vão acumular essas moedas. Começamos também a ter problemas, porque quem que vai ser contra essa ideia de lucro? A igreja. A igreja que pregava uma pobreza da população e que se beneficiava desse discurso. Então, a ideia de lucro vai ser combatida pela igreja no primeiro momento, que vê nos mercadores, que vê nos burgos, que vê nessa nova organização social a desordem feudal, o desmoronamento da estrutura feudal que foi tão benéfica para a igreja ao longo de mais de 1000 anos. Então, nós vamos ter uma oposição da igreja a essa nova tendência. No entanto, não vai ser possível frear o caminho do progresso, o caminho do desenvolvimento de uma sociedade medieval para uma sociedade mais moderna, uma sociedade moderna. As cidades medievais eram cidades que ficavam próximas às fortalezas e os castelos, que davam segurança para a comunidade e, ao mesmo tempo, exigia submissão ao senhor feudal. Nesse novo formato dos burgos, do renascimento urbano, nós vamos ter as cidades como local de moradia, de sobrevivência, de religiosidade. Tudo que acontecia antes nos feudos, agora passa a acontecer dentro dos burgos. Esses burgos, para que eles existissem, exigiam uma carta de franquia dos proprietários da terra, permitindo que ali ocorresse o comércio, a moradia da população. Essas cidades se tornam cidades francas, ou seja, abertas ao comércio tanto dos moradores quanto dos visitantes, daqueles que traziam mercadorias para poder lucrar. E, por fim, surgiram as chamadas comunas. O que eram as comunas? Eram cidades livres que praticavam a luta armada para a proteção da comunidade vivendo dentro desses muros das cidades. As cidades eram organizadas de uma forma a emancipar a população que ali vivia, diferente do período feudal que prendia, vinculava os moradores a um acordo em relação ao senhor feudal. Já nas cidades havia uma emancipação, uma liberdade da população. Também as cidades promoviam o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento do mercado consumidor, tanto para quem praticava a venda, como para quem poderia também se beneficiar das mercadorias, dos produtos. Surge nessas cidades os artesãos, que é uma classe social que vai se organizar em torno do mestre artesão, que vai ser o proprietário de uma oficina de artesanato. Essa oficina de artesanato vai agregar a figura do aprendiz do artesão, do mestre artesão. Os mestres artesãos vão criar as chamadas corporações de ofício, com o objetivo de monopolizar a produção e preservar o lucro dos artesãos. Por fim, também vão ser criadas as guildas e as hanças, que são a união de cidades para o controle econômico de uma determinada região. Então, todas essas instituições que surgiram, elas vão contribuir para o renascimento urbano e comercial da Europa, do fim do feudalismo para o início do mercantilismo. É isso aí, pessoal. Vamos fazer as atividades e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida a qualquer momento. Um abraço para vocês e até a próxima.